Né? Culto muito bom com a presença do Senhor. O importante é que Deus se faz presente em nosso meio. E quando Deus se faz presente, a alegria invade nosso coração. Vou convidar o pastor Fernando para cá, que vai estar orando pela preletora, que é a irmã Rosângela. Pastor Fernando, homem de Deus, vai estar orando pela preletora, irmã Rosângela, que vai estar trazendo para nós. Pode vir para cá, irmão. Pastor Fernando vai estar orando pela irmã. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós te apresentamos neste momento, ó Pai, a vida da tua filha, Pai, que estará fazendo menção de tua palavra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que tu venha falar através dos lábios da tua filha, Pai, aquilo que necessitamos ouvir de ti nesta noite, Pai. Fala, Senhor, conosco, Pai, pois carecemos de ti, Pai. Abre o nosso entendimento, ó Deus, para que possamos receber de ti, Senhor. Sela, Pai, o entendimento da tua palavra em nossa mente e coração, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa palavra em nossa vida a cada dia. Meu Deus, fala também com a tua filha, pois Deus, também ela necessita, Pai, ouvir de ti nesta noite. Traz a memória dela, Senhor, aquilo que tu tem falado com ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Passeu para os irmãos. Glória a Deus. Eu queria deixar uma palavra aqui para os irmãos, que é um bom tempo que o Senhor ter falado essa palavra no meu coração, né? E hoje eu não escapei, né? O coração está acelerado, mas é aqui mesmo. É como naquele grande dia, nosso nome será chamado, nós temos que estar preparados. Em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7 em diante. Lá no finalzinho da Bíblia. Amém? Nos diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós, irmãos, pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Mas, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Estás alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ás perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração dos justos pode muito ter seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converteu um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Pode se sentar.
Aleluia, glória a Deus. O Senhor, há um tempo, já tem tocado no meu coração essa palavra. Tem até um trechinho da última festa, que foi a festa das crianças. Mas aqui, o Tiago, né, ele vai nos trazer algo de muita importância para nossas vidas. E aqui no início do capítulo 5 e no início do versículo 7 está falando aqui sobre a paciência, né? Para nós, servos de Deus, seja que nós possamos ser pacientes até a vinda do Senhor, né? Nós sabemos que há muita coisa nas nossas vidas que nos tira o foco. E qual é o foco do servo do Senhor? O foco é a salvação. O foco é nós encontrarmos um dia com o Senhor. Mas há tantas tribulações que nos impedem de ver isso, né? E aqui, Tiago, ele tem chamado a atenção sobre isso, irmão, para que nós possamos ter paciência. Nós sabemos que muitas coisas têm acontecido no mundo, fora do mundo, é fora, não só no Brasil, é fora. Muitas coisas são sinais da vinda do Senhor. Mas que nós venhamos a cada dia ter isso dentro do nosso coração, a certeza que um dia tudo isso vai passar, porque um dia nós estaremos com o nosso Senhor Jesus. E possamos nós sofrer aflições, possamos nós sofrermos perseguições, possamos nós sejamos afligidos, mas nunca derrotados, porque o Senhor tem grandes coisas nas nossas vidas. Então a vinda do Senhor, ela é fato, vai acontecer, mas que para isso venha acontecer dentro de nós também, nós devemos ser prudentes e guardar. Hoje nós passamos dias aí, né, de calor, 2 semanas de calor angustiante. Muitas pessoas passando mal, muitas pessoas sofrendo, pessoas que vivem em condições piores do que a nossa, porque mesmo que a gente pense, nossa, a nossa casa é simples, nossa casa não tem o ar, não tem isso, mas tem pessoas que não tem nenhum abrigo, nenhuma cama para dormir, pessoas que não têm água para beber, que sofreram nesses tempos aí, né? Mas o Senhor, ele trouxe, de ontem para hoje, trouxe o quê? Trouxe essa abundância, trouxe essa chuva, e trouxe a chuva no tempo certo, no tempo na qual nós estávamos precisando. Por que isso? Porque o nosso Deus, ele é misericordioso e ele é bondoso. E ele é longânimo para toda a sua promessa. Então nós, como servos do Senhor Jesus, devemos entender isso. Essa longanimidade desse nosso Senhor, que tudo faz na nossa vida, né? Como meu esposo estava falando sobre o amor, né? Que nós devemos amar a esse Deus. Eu estava com algo notado aqui, mas eu perdi aqui na minha Bíblia. Mas ele vai falar assim, ó: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, porque os profetas antigos, eles já profetizavam sobre a vinda do Senhor, do Messias, sobre a segunda vinda do nosso Deus. E hoje nós, em pleno século 21, nós pregamos, profetizamos e falamos que um dia o Senhor vai voltar. Mas as angústias, as aflições e muitas das vezes também a incredulidade nos impede de termos essa fé, essa certeza. Porque tantas coisas acontecem na nossa vida, eu não sei contra vocês, mas a gente ouve que Jesus vai voltar desde que é criança. E Jesus não volta. Isso faz com que às vezes muita da gente, nosso coração fica angustiado. E há dentro de nós às vezes uma incredulidade. Será que Jesus vai voltar mesmo? Possa que a nossa geração não veja, a minha, a sua, mas a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos virá o Senhor Jesus na sua segunda vida. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados, eis que o juízo está à porta. Nós sabemos que nós, como os cristãos, assim como nós somos entendedores da palavra, assim como o Senhor fala conosco, nós sabemos que, assim como a gente evangeliza alguém sobre a vinda do Senhor, falando que o Senhor Jesus vai voltar, nós sabemos também que nós temos que ter prudência também e o amor dentro de nós também com o nosso próximo, com os nossos irmãos, porque nós somos o corpo de Cristo, né? Nós somos uma unidade na fé e nós estamos somente unidos como os irmãos para ajudar uns aos outros. O Senhor não se agrada quando há, muitas das vezes, uma reclamação, uma queixa sobre algum irmão, sobre alguém, né, que você, muitas das vezes, gosta da pessoa e aquela queixa. Porque nós sabemos que o Tiago, ele não só está falando sobre a paciência, mas ele está falando sobre os maus, né, aqueles que são ricos, que guardam a sua riqueza. Ele vai falar também sobre a sabedoria que vem do céu, ele vai falar sobre a língua, né, sobre as profecias. Então eu quis só focar esse capítulo 7, que ele fala sobre isso. Então, para que você não seja levado a juízo, ou seja, aquele que vai te condenar por aquilo que você falou.
Nós sabemos que hoje, quando uma pessoa comete um crime, ou quando uma pessoa comete um erro, ele é levado até o delegado, é levado sobre aquele que vai julgá-lo, né? E hoje, nós como igreja do Senhor, nós sabemos que nós temos esse juiz, e esse juiz é aquele que naquele grande dia, naquele tribunal dos céus, todos estarão perante a ele, e todo o seu erro, toda a sua culpa, o Senhor vai julgar. Então nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Nós sabemos que nós devemos que amar a Deus acima de todas as coisas, amar a sua lei, tudo aquilo que Ele faz por nós. Mas nós devemos entender também que tudo que domina sobre a face da terra está diante da mão dEle. Nada foge ao controle dEle. Se o Senhor quiser, Ele pode vir hoje. Mas Jesus, na sua própria palavra, Ele fala que nem Ele sabe a vinda dEle, somente o Pai. O Pai e o Filho, eles eram um só. Mas Deus ocultou isso de Jesus. E Ele fala, nem eu sei, somente o meu Pai. Mas será um dia, que a palavra do Senhor fala que será um dia terrível. Um dia que todos nós não estaremos esperando. É como se um ladrão fosse invadir a sua casa. Mas nós sabemos que a palavra de Deus também fala para a gente vigiar. Vigiar e orar. Então tudo na nossa vida tem que ter tudo um certo cuidado, um certo zelo. Zelo à casa do Senhor, zelo à obra do Senhor, zelo até mesmo na nossa vida, naquilo que nós nos alimentamos, no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar, nosso modo de cumprimentar nossos irmãos, de chegar até Ele, porque nós somos pessoas diferentes. Nenhum de nós aqui é igual, nem nossos dedos das nossas próprias mãos são iguais. Então eu não sou igual a ninguém, nem você é igual a ninguém. Então, que você tenha não só paciência em esperar e aguardar a vinda do Senhor, não se aflija, né? Não se aflija porque tem pessoas que oram assim, Senhor, Maranata, vem Senhor, vem porque eu não aguento mais. Mas você tem que ter empatia que o seu sofrimento não se compara ao sofrimento do seu irmão. O que você passa não se compara com o que o seu irmão está passando. Na minha visão, no meu jeito, no meu modo de pensar, os irmãos possam pensar diferente. Para mim, isso é uma oração que muitas das vezes é egoísta. Porque a pessoa, às vezes, ela tem tanto sofrimento durante toda a sua jornada e não entende que o sofrimento produz o que? Crescimento. Se o sofrimento, a angústia produz muitas das vezes fé dentro de você. O Senhor está fazendo com que você passe algo para que você produza dentro de você a fé. Não é para que você peça para que Ele volte para que seu sofrimento acabe. Porque muitos precisam ainda ouvir da sua voz que Jesus vai voltar. Muitos ainda precisam ouvir da sua voz que Jesus ainda salva, cura, liberta e leva para o céu. Mas para isso tem que ter etapas na nossa vida. Tem que haver testemunhos de fé, de crescimento, de como você começou, né? De como você conheceu a esse Jesus, de toda a sua comunhão com Ele. Tem que ter dentro de você a paciência para doutrinar alguém, para ensinar alguém, para amar alguém. Porque muitas das vezes há uma ordem muito difícil na palavra do Senhor, que fala sobre orar e amar os seus inimigos. É difícil. É difícil você amar aquele que te chateia, aquele que te aborrece, mas Jesus manda o quê? Ama, ore por ele. Porque ele precisa que você tenha essa visão, essa empatia sobre a vida dele, né? Não faça oração hipócrita, nem oração de vingança. Faça uma oração que o Senhor também olhe para dentro de você e tire de dentro de você também uma angústia e uma dor que está te trazendo enfermidade. Eu lembro muito bem um culto atrás que estava uma irmã deu um testemunho aqui, a irmã, ela não veio hoje, uma irmã, eu não lembro do nome. Ela recebeu uma palavra que o seu coração ficou muito triste e ela estava quase tendo uma enfermidade, a irmãzinha que congrega aqui. Mas ela falou que Deus falou com ela dentro da palavra que ela precisaria perdoar. E muitas das vezes são esse tipo de coisa que nos traz angústia, porque a falta de perdão traz enfermidade, você não consegue perdoar. E Jesus manda perdoar. Jesus manda amar os seus inimigos, alimentar aqueles que têm fome, dar de beber àqueles que têm sede, sustentar as mãos daqueles que estão fracos. Então isso é ser cristão, né? E a paciência, eu até ontem estava conversando com as irmãs, eu falei, como é difícil a gente pedir paciência. Quanto mais a gente pede paciência, mais luta a gente recebe. Mas Deus, Ele faz assim conosco, porque Deus, Ele nos lapida a cada dia. A cada dia, dentro de nós tem que sair um espinho. A cada dia dentro de nós tem que sair um mal, e isso é doloroso. E isso é doloroso porque a gente não consegue compreender. Como estás nós, né? Nós como servos de Deus, como vaso.
na mão do oleiro que não seja lapidado, como eu e você, a gente quer se encontrar com o Pai, se encontrar com Jesus, ver Jesus face a face. Se dentro de nós ainda há vazio, ainda há coisas que precisam ser retiradas. E isso dói, porque o vaso na mão do oleiro, quando ele é moldado pelo oleiro, dói, machuca. E quando ele vê que ali a formação daquele vaso não está perfeita, vai lá, quebra de novo, passa pelo fogo, faz de novo o vaso do jeito que ele quer. E o Senhor Jesus, ele faz isso conosco, com qualquer um de nós. Aquele que está querendo verdadeiramente fazer a obra do Senhor tem que estar preparado. Porque é muito bom a gente ouvir que Jesus está voltando quando a gente está dentro da igreja. A igreja que a gente sempre vê, a gente simboliza como se fosse a arca, como se fosse uma proteção. Mas nem todos que, como a palavra de Deus fala, que são os de Israel, é israelita. Nem todos que estão na casa do Senhor, né, têm a certeza da salvação. A salvação é pela fé. Porque se você for olhar, né, dentro de você e olhar os seus pecados, os seus erros, eu digo eu e você, porque a palavra, eu nem estou falando o que eu ia falar, o papel sumiu aqui, eu tinha anotado algo aqui, mas eu estou falando que Deus está tocando no meu coração para falar, porque a palavra fala conosco também, né? E nem todo momento da nossa vida que a gente pensa, eu estou pronto, eu sou soldado, precisa muitas das vezes modificar alguma coisa, né? Precisa muitas das vezes rever alguma coisa que há dentro de nós que está ferindo o meu irmão, que está ferindo o meu vizinho, que está ferindo o meu esposo, que está ferindo a minha esposa, está ferindo o meu filho. Como é a nossa conduta? Então, para que isso aconteça, para que nós possamos esperar com paciência a vinda do Senhor, é necessário passar por todas essas etapas, né? E fala aqui no 10. Irmãos, não vos esqueçais, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Muitos profetas, eles tiveram a paciência, a prudência, eles tiveram a determinação, eles tiveram palavras, essas palavras se cumpriram quando eles falavam da vinda do Senhor. Há tantos profetas hoje, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, infelizmente, que eles não têm falado sobre a palavra do Senhor, mas têm falado sobre si próprio, né? Há muitos falsos profetas. Nós devemos entender isso, que nós temos que ter essa visão, esse discernimento do que o profeta está falando de Deus e quando não está falando de Deus. Porque se ele fala de si mesmo, ele está se exaltando a si mesmo e não a Deus. Eis que tenham por bem-aventurados que sofreram. E eu vi que foi a paciência. Aí aqui ele já vai falar sobre Jó. Jó, a palavra do Senhor vai falar que Jó era um homem que temia Deus, homem justo, né? Mas o Senhor escolheu Jó para que ele fosse lapidado. Jó tinha muitos bens, Jó tinha filhos, Jó tinha uma esposa. Há muitos que falam, né, que a esposa de Jó falou assim: vai ficar sofrendo até quando, né? Abandona esse Deus e morre. Porque ele via a dor, ela viu a dor do esposo dela, da dor das chagas, das feridas que estavam sobre o corpo dele. E Jó, ele fala, né, que nu ele saiu do seu ventre, nu ele retornará. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó, ele sabia que Deus estava o preparando para que ele passasse por aquela grande aprovação. Então, quando a gente reflete sobre a história de Jó, como Deus também o tirou tantas coisas, mas como o restituiu, foi dentro da aflição de Jó, foi dentro da angústia de Jó, que Jó também pôde reconhecer os seus amigos, quem eram verdadeiros e quem não eram verdadeiros. Então, irmãos, quando vocês forem queixar, ou fazer alguma queixa, ou alguma súplica, ou alguma oração, até mesmo como a irmã que pediu oração, a palavra do Senhor vai falar aqui para falar com os santos, aqueles que estão na casa do Senhor. É uma confiança. Quando você pede a oração a alguém, para que a pessoa ore, você está confiando, porque você crê que você está pedindo a oração aos servos de Deus. Então você vai orar, vai pedir a Deus para Deus fazer a boa e perfeita vontade dele. Não vai divulgar. Não vai comentar, porque a irmã está falando isso confiando em você. Mas você vai pedir, fazer uma corrente de oração, você conhecendo alguém, pedindo a oração também. Porque nas aflições de Jó, muitos falaram para Jó, reclamaram, muitos chegaram até ele, falaram coisas que talvez ele não quisesse ouvir, e talvez ele nunca imaginasse que fosse ouvir. Mas isso que acontece nas nossas vidas muitas das vezes. Há momentos que a gente precisa de palavras brandas, mas a gente recebe espinhos. Há momentos que a gente precisa muitas das vezes de carinho e a gente recebe muitas das vezes um tapa. E não é assim que tem que ser a igreja do Senhor. Não é dessa forma. Você sabe por quê? Porque Deus é assim, como Ele é misericordioso conosco, precisamos também ser com o nosso próximo. Porque nós não sabemos o dia de amanhã.
O luto na vida do servo do Senhor é diferente do luto da vida de um ímpio que não conhece a Deus. Porque a irmã estava falando aqui, eu lembrei da minha mãe, quando ela estava falando da visão, indo para um lugar maravilhoso. Foi exatamente também um sonho que eu tive da minha mãe, que Deus estava enviando anjos, preparando para ela uma morada. Porque é assim que Deus faz. Deus revela aos seus aquilo que Ele quer fazer aos seus também. Então a gente tem que confiar nesse Deus. A gente tem que ter a certeza, Senhor, possa eu estar sofrendo, mas que você... E alguém também que não é ímpio, não crê em Deus, ainda não aceita Jesus, você clama mais ainda para que possa alcançar a salvação e para que vá para os braços do Pai. Porque aquele que ganha uma alma para o Senhor, a festa no céu, alegria, porque você está levando uma alma para o Pai. Você foi ali uma atalaia na vida daquela pessoa. E isso nós devemos ser a cada dia. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Porque para que não caiais em condenação. O crente, ele tem que ter também na vida dele palavra. Se você jurou, cumpra. Se você falou que vai, vai. Se você prometeu alguma coisa para a pessoa, menos que você saiba que você não vai cumprir, não prometa. Não faça a promessa que você entende que você não vai cumprir. Esse Tiago, apóstolo de Jesus, irmão de Jesus, eu tinha anotado aqui que a morte dele, né, as mortes de todos os apóstolos, discípulos, foram mortes terríveis, porque cada um fez a boa e perfeita obra do Senhor, e cada um sofreu a sua aflição, porque foram seres humanos como eu, como você. Mas eu torno a falar para vocês, a aflição para o justo faz o justo forte. Não há dor que não seja superada, não há angústia que não possa te trazer o renovo a cada dia, porque é um breve e momentâneo momento, vai passar, é necessário passar. É necessário que você sofra sim, mas que você sofra por amor a Cristo. Para que você sofra sim, mas que você sofra em amor a esse Deus. Para que a cada dia você tenha temor. Para que a cada dia, quando você entre pelas portas da casa do Senhor, você entenda que você não entra em qualquer lugar. Aqui é oração, aqui é clamor, aqui é intercessão, aqui é ajuda, aqui é socorro. Mas aqui também é lugar de muitas das vezes a gente olhar para dentro de nós e fazer como o salmista falou: Senhor, vê se há dentro de mim algum caminho mau. Renova, né? E tira de dentro de mim. Faça de mim, Senhor, novo. Faça de mim nova criatura. Porque Davi, toda a sua trajetória de Davi, eu estava lendo em casa também sobre a história de Davi. Davi também ele foi um homem prudente. A palavra do Senhor fala que ele foi o menor da sua casa. Nem pelo seu pai citou o nome dele, mas o profeta foi lá e o Senhor falava toda vez que o profeta, não é esse, até que apareceu Davi. Porém, Davi ele foi escolhido para ser rei, porque Saul rejeitou ao Deus que o profeta falava com ele. O profeta falava com Saul, Saul confiava na palavra do profeta, mas não confiava em Deus. E todas as vezes que Saul armava cilada para Davi escapava, porque Davi era um homem temente a Deus, porque Davi era um homem obediente a Deus. Porém, todas as vezes que ele pecou, ele se arrependia. Todas as vezes que ele pecava, ele se sentia mal. E ele dobrava, ele se ajoelhava, se prostrava com o seu corpo em terra para clamar ao Senhor. Irmão, se todas as vezes nós pensássemos em nossas vidas, quantas das vezes a gente erra, nós orávamos todos os dias, incessantemente, não só 3 vezes. Ao amanhecer, entardecer, anoitecer, de madrugada, nós não dormiríamos, porque nós somos pecadores e nós temos que entender que nós estamos aqui procurando ser melhor. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é uma auréola na cabecinha como anjinhos, mas nós estamos procurando a perfeição. E que essa perfeição, ela venha de Deus. Porque cada um de nós temos um chamado e uma obra a cumprir aqui na terra. Cada um de nós. E essa obra ela tem que ser cumprida até que o Senhor Jesus fale para você: agora se cumpriu. Porque a gente escuta muito falar assim: Deus tem uma obra para você, Deus vai fazer, vai acontecer, mas você tem que se posicionar. Sim. O cristão ele tem que tomar posição sim. Olha, trazer a palavra do Senhor. Eu não sou excelente pregadora não, mas toda vez que eu trago a palavra do Senhor, eu tremo, meu coração acelera. Sabe por quê? Porque a gente até vai falar alguma coisa, mas o Espírito Santo nos contorna a falar outra coisa. Mas por que isso? Porque é necessário, não só quem nos está ouvindo
ouvir a nossa voz, mas a gente também ouvir, porque o Senhor também fala conosco. O Senhor também, Ele fala dentro do nosso coração tudo que a gente precisa ouvir. Basta a gente estar com nossos ouvidos aguçados a ouvir e ter esse temor dentro de nós. E Ele vai continuar falando sobre a aflição, né? E sobre está alguém entre vós aflito? Ore. É o que eu estava falando no começo, né? Sobre a aflição. Então você ore por alguém. Nem tudo Deus vai te revelar, vai te mostrar o que está acontecendo. O Senhor revela segundo a vontade dEle. Hoje o culto maravilhoso, direcionado. Mas eu tinha dito em casa que o Fernando quer pregar, mas enfim. Mas foi tudo direcionado por Deus, porque nós sabemos que aonde o Espírito Santo de Deus habita, ali Ele faz morada, e aquele que está com o coração atento, com o ouvido atento, ouve sim a palavra do Senhor. Né? E se está alguém entre vós contentes, cante louvores, né? A irmã testemunhou, em seguida a irmã cantou um louvor com o seu coração muito angustiado, mas ela cantou louvores, né? Muitas das vezes você vai visitar alguém enfermo, doente, em estado até terminal, você ora pelaquela pessoa, talvez você pense que aquela pessoa não está te ouvindo, mas o Espírito Santo está trabalhando. E você também cante louvores, você também adore ao Senhor pelaquela pessoa ali. Porque se o seu irmão está triste, chore com ele. Se ele está contente, cante com ele e se alegre com ele. Vai falar sobre a unção também, né? Que é a unção sobre a posição de mãos, sobre os presbíteros. A unção